Olá pessoal, tudo bom? Alguns alunos e alguns colegas de profissão pediram como que, por exemplo, o jornal Zero Hora consegue gerar estas imagens aqui de satélite com essa sobreposição das imagens antes e depois da enchente do início de maio de 2024. Aqui a gente consegue ver, que a gente só movimentando o mouse a gente consegue ter uma noção do que aconteceu no nosso estado nos últimos dias, tá? Essas imagens aqui elas foram geradas no Sentinel-2 da União Europeia, tá? Que é um par de satélite que foi lançado um em 2015 e um em 2017, que tem as mais variadas aplicações dentro do geoprocessamento. E uma delas é o mapeamento de desastres. E foi exatamente o que aconteceu aqui na nossa região. Então eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode verificar essas imagens. Eu vou selecionar imagens do dia 6, hoje é dia 8 de maio. Eu vou selecionar uma imagem do dia 6 de maio, ou seja, de 2 dias atrás. O rio Guaíba ainda está muito acima da cota de inundação. Eu acredito que nesse momento está com 5 metros e 17, falando especificamente de Porto Alegre, né? E eu vou selecionar uma do dia 21 de janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Que daí é uma data mais próxima e a gente pode comparar. Quem estiver vendo esse vídeo mais para frente pode selecionar outras imagens. Ele tem o satélite ele tem 5 dias, se eu não me engano, a cada 5 dias ele passa por uma determinada região, então de 5 em 5 dias é possível gerar uma imagem e a gente consegue acompanhar, a gente vai conseguir acompanhar o escoamento de toda essa água, tá? Em todo o estado, claro, não só em Porto Alegre, e a gente vai conseguir acompanhar isso daí através dessas imagens, tá? Eu vou deixar aqui então, vou escrever aqui o site, que aí eu vou deixar também ali na descrição do vídeo, o site que a gente consegue acessar as imagens desse satélite, tá? E é esse aqui que está aparecendo na tela para vocês. Primeira coisa que aparece aqui, clique em aceitar aqui, que é só o termo de serviço, tá? Ele vai carregar um pouquinho a internet aqui na região. Eu moro em Caxias do Sul, tá bem lenta ainda, então talvez demore um pouquinho para carregar algumas coisas, mas eu já testei aqui antes e vai funcionar tranquilo. Essa daqui, essa janela que aparece aqui, don't show again, não mostrar de novo, não precisa mostrar nada, vai aparecer aqui então na Itália, tá? Roma, vai carregar um pouquinho. A gente só afasta um pouco o zoom e seleciona nossa área de interesse. Se tiver as coordenadas, pode ser digitado aqui em cima, tá? No Go to Place aqui, mas a gente consegue visualizar de forma bem fácil aqui o nosso estado e toda essa parte que a gente vai olhar agora, tá? Região de Porto Alegre, o delta do Jacuí, onde simplesmente se encontram quase todos os rios do Rio Grande do Sul, a maioria deles, ou pelo menos essa parte que foi mais afetada pelas chuvas, eles desaguam no Lago Guaíba, tá? O Jacuí, o Rio Caí e o Rio dos Sinos, ele deságua aqui, esse é o delta então do Jacuí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui o Sentinel-2, que é o satélite que a gente vai pegar as imagens, já está selecionado por padrão, mas se não tiver, Sentinel-2. Não precisa marcar a procura avançada aqui. Clicou em Search, vai carregar um pouquinho, tá? E a última imagem que eu tenho, como eu falei, é do dia 6 do 5, tá? Ela já está aparecendo sobreposta aqui, mas ó, quando a gente clica nela, ela vai carregar. E aí a gente já consegue ter uma noção do estrago que foi feito. Isso é só uma região, tá? Nós vamos olhar agora só uma região, tá? Aí já apareceu todo esse desastre ecológico que atingiu o Rio Grande do Sul. Por padrão, as cores verdadeiras das Truecaller já aparecem selecionadas aqui, mas se não tiver, clica em Truecaller. Claro que esse satélite tem outros tipos de sensores que a gente pode ter outras utilidades. Mas como aqui a gente quer ter algo mais visual, a gente escolhe as True Colors aqui. Um detalhe importante, ele tem uma resolução muito boa de 10 metros, tá? A resolução não é tão boa quanto a do Google Earth, por exemplo, que tu consegue ver muitos detalhes. Mas aqui, dada a escala dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente já consegue ter uma noção muito grande do que aconteceu. Então, todo o delta do Jacuí, todo embaixo d'água, Eldorado do Sul, Porto Alegre, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Então aqui a gente já aparece aqui toda essa água que veio de todos esses rios que eu citei ali. Feito isso, selecionou essa imagem aqui, ela já apareceu na tela aqui, clica nesse botãozinho aqui, ó,
Add to Compare, ou seja, nós vamos comparar duas imagens. Vamos comparar uma depois da cheia, que é agora, do dia 6, e com uma do dia 21. Tá? Então, clicou aqui, já apareceu umzinho ali na guia Compare, nós vamos comparar duas imagens. Clicou aqui na data, eu procurei antes de gravar o vídeo, então eu vi que a imagem do dia 21 de abril está bem nítida. A gente tem que cuidar sempre para não ter muita... que não seja muito bloqueado por nuvens, tá? Então, dependendo do dia, claro, o satélite passou, tem nuvem, tu não vai conseguir enxergar muita coisa. Mas o dia 21 estava bem limpo, tá? E ele já vai aparecer aqui também, só deixar, claro, carregar um pouquinho a imagem. E já vai aparecer aqui, já está carregando a imagem aqui, tá? E da mesma forma, True Colors, clicou em Add to Compare, já apareceu o doisinho lá em cima, apareceu, então a gente vai conseguir comparar as duas imagens, tá? E o que vai acontecer? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Não precisa aproximar tanto, deixar assim, no delta do Jacuí, tá? E daí aqui nessas barrinhas aqui, a gente só vai movimentando e a gente vai conseguir então fazer essa comparação, que uma imagem fica por cima da outra. É muito interessante essa ferramenta aqui, porque as coordenadas, as imagens, elas estão posicionadas de forma correta aqui, então a sobreposição ela acontece de uma forma muito precisa. Deixa eu só terminar de carregar aqui, vai melhorar um pouquinho a resolução, tá? Mas aqui a gente, diminuindo aqui, a gente já consegue ter uma noção do que aconteceu em Porto Alegre, em todas as regiões. Eldorado do Sul embaixo d'água, tá? Movimentando aqui, então, essa barrinha, a gente consegue ter uma noção. Aqui, um outro local, aqui o bairro Matias Velho, em Canoas, totalmente embaixo d'água. A gente consegue observar que aqui é uma parte mais baixa, que é a parte noroeste do bairro. A gente consegue observar pela própria coloração marrom da água. Aqui a gente aproxima mais um pouquinho, vamos ver se melhora um pouquinho a resolução. Então a gente consegue ter uma noção do tamanho do estrago que foram essas chuvas dos últimos dias. Inclusive hoje tem previsão de mais chuva ainda. Está bem complicado a situação de todo o Rio Grande do Sul. Tem, claro, aqui todo o Rio Grande do Sul a gente consegue ver qualquer cidade, tá? Deixa eu chegar aqui mais perto de Lajeado, Santa Cruz do Sul. Não vai carregar Venâncio Aires. Tô indo pro lado... Ah, não, tá aqui. Aqui a gente consegue ver um dos locais também que teve causou muitos estragos. A gente consegue ver então Estrela e Lajeado, aquela ponte que separa as duas cidades, e a gente, da mesma forma, a gente consegue comparando. Aqui não carregou ainda. Como eu falei, a internet está um pouquinho lenta, mas a gente consegue ter uma noção então do que está acontecendo no nosso estado. Claro que depois do dia 8, mais para frente, quando finalmente baixar a água, a gente vai conseguir fazer essa comparação da mesma forma, só que com essa água já toda escoada, então, para o Lago Guaíba e para a Lagoa dos Patos e, por fim, para o Oceano Atlântico.